Estamos gravando, então, a partir de agora já. Quer dizer, eu não sei como é que tá essa gravação, porque ele não tá mostrando. Deixa eu recompartilhar isso. Pronto. Ele também não tá mostrando, tudo bem. Teoricamente ele tá pegando a tela toda. Eu vou seguir a ordem. F, porque eu tenho certeza que eu fiz ao contrário. G, H, I. Eu lembro. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei o F aqui, aí eu puxei pra cá, e depois eu puxei pra cá e eu puxei pra cá. Eu não segui a ordem, não. Por isso que tá errado. Claro que vai estar errado. Só faço besteira nessa vida, rapaz. Deixa eu aproximar mais um pouquinho para intersectar isso certinho. Pronto. Então tem aqui as intersecções, agora eu vou fazer as circunferências, como sempre. Será que existe uma forma mais fácil para isso? Posso fazer o segmento. Eu acho que se eu pegar um segmento daqui para cá, eu vou formar o J, o K, o L e o M. Pronto. Então a gente tem aqui, se eu pegar o F e multiplicar com o J, eu consigo, apareceu aí 6,39. Se tudo der certo, eu vou pegar o G e multiplicar agora com o K e vai dar 6,39. Aí eu pego o H e multiplico com esse K aqui. Esse aqui. K não, né? Com L agora. Com L. E dá a mesma coisa. E por fim, se eu pegar o I e multiplicar com M, eu também consigo 6,39. Isso vai acontecer com qualquer outro, em qualquer posição que esse ponto esteja, certo? A não ser que ele fique dentro. Dentro da circunferência isso não pode acontecer, só fora. Tá vendo? Então esses pontos aqui, ó, mesmo se eu esticar muito, vocês podem ver que o tamanho é o mesmo. Então, independente de onde o ponto esteja, independente de como... Eu nem pedi um texto. Pronto, então ó, a gente pode colocar até os pontos. Se a gente colocar desse lado aqui, isso vai dar errado também, pelo visto. Está tudo indefinido. Porque os pontos não vai ter intersecção com o outro lado. Tem que intersectar em duas partes. Então a gente só pode até quando a gente consegue a intersecção em duas partes. Então vocês podem ver que o A, o B, o D e o E, eles sempre vão ser o mesmo valor. Que foi a multiplicação desse pedaço com ele todo que a gente fez. O que de fato a gente pode ver essa propriedade. Então a gente pode dizer que, de fato, essas multiplicações aqui, PA, PB, PA1, PB1 e assim em diante, sempre vai dar o mesmo resultado. E aqui a gente já vai para a aplicação dessa parte também, que é coisa pequena. Ele ainda dá uma outra coisa aqui para a gente, que seria uma relação dessa relação. Que no caso aqui a gente pode dizer o seguinte, que no caso essa secante aqui que a gente fez, a gente pode dizer que PA vai ser o diâmetro menos o raio e PB o diâmetro mais o raio, tá? Então, com isso, a gente consegue essa relação aqui, ó. Isso aqui é a relação que é importante de fato. Para vocês terem isso daqui, ó. Tá? Que a gente vai conseguir, então, essa parte do ponto P como o diâmetro ao quadrado menos o raio ao quadrado. Então, anotem essa parte aí. Ok? Então, a gente vai verificar a potência do ponto. Desculpa, eu falei o ponto aqui, mas o nome é isso aqui, ó. Potência de um ponto em relação à circunferência. Por isso que esse pot é de potência. É isso que a gente vai querer também verificar. Que toda essa relação que a gente fez é a potência, para falar a verdade. Então ele pergunta aqui no passo a passo qual é a potência de um ponto, no caso, que dista, ou seja, está distante do centro a 25 metros de uma circunferência que tem um diâmetro de 30 metros. Então a relação seria essa, né? A gente tem aqui o raio vai ser 15, então essa parte aqui de fora é 10. O todo que a gente viu que a distância toda é 25 e aqui o diâmetro
é 30. Com aquela relação, que é aquela fórmula da potência, a gente vai ter que diâmetro ao quadrado menos raio ao quadrado, a gente vai conseguir. Perdão, diâmetro não, distância, tá? Então é distância ao quadrado menos o raio ao quadrado, ok? Ele usou D, é a mesma letra que é usada para diâmetro. Ele deveria ter trocado a letra, colocado uma letra que seja mais tranquila de você relacionar. Especialmente porque a gente já tratou D como diâmetro no período passado. Mas como está aqui como D, eu vou deixar, tá? Então esse D aqui, ele significa distância. Eu até vou escrever um texto aqui. Distância entre o ponto P e o ponto O. Pronto. Então com isso a gente vai conseguir fazer aqui o nosso cálculo. Obviamente, se o diâmetro ele é 30, então o raio vai ser 15. Então a gente faz a distância, que no caso ele disse que a distância é 25. Vai ser 25 ao quadrado, menos o raio, que é 15. Isso também vai ser ao quadrado. Daí, quando a gente for fazer 25 ao quadrado, vai dar 625. E quando a gente for fazer 15 ao quadrado, vai dar, se eu não me engano, 225. De fato, 225. 625 menos 225, a gente vai conseguir 400. Então, a gente pode dizer no final que a potência de P, ou a potência do ponto P, ela vai ser igual a 400 metros quadrados. Eu tenho quase certeza que isso aqui é uma relação física que tem na matemática, tá? Então, muito provavelmente isso aqui já corre um pouco para a área da física de objetos. Eu não sei exatamente qual, mas isso aqui é algo que talvez no futuro, lá no ensino médio, vocês voltem com física para dar uma olhada. A potência de um ponto P, em relação à circunferência, ele já deu aqui, é 600. E sabendo que P dista 35 centímetros do centro da circunferência, ele quer que a gente ache o raio. Esse aqui também é simples, porque a gente sabe que a potência vai ser, no caso, a distância menos o raio, então é só a gente fazer isso aqui. 600, que foi o que a gente achou, vai ser igual a distância ao quadrado menos o raio ao quadrado, que a gente não sabe quanto é. Daí, tá, o livro tem uma parte do livro que está errada também, para variar. O que é que a gente vai fazer? 35 ao quadrado. Eu vou fazer o passo a passo em relação ao livro, porque qualquer um que vê esse vídeo pode comparar com o livro na hora. Vai dar 1225 menos o raio ao quadrado. Daí o que é que eu vou fazer? Eu vou passar esse 1225 para o outro lado, ele vai passar subtraindo, já que isso aqui é uma soma. Então vai ficar 600 menos 1225. Daí, isso tem que ser igual a menos r ao quadrado. Só que o livro ele colocou que isso aqui é igual a r ao quadrado, então ele errou aqui. Teoricamente, na construção, eles esqueceram de colocar um menos r. Aí o resto ele já faz certo, sabe? O resto ele já faz o cálculo assim, como se ele deu tudo certo. Porque, teoricamente, se a gente segue
Isso daqui, sem o R, isso vai dar um número negativo e a gente vai passar uma raiz quadrada de um número negativo. E a gente sabe que isso não existe nos números que a gente trabalha. Então, quando a gente fizer essa subtração, isso vai dar quanto? Menos 625. Ops. Aí vai ficar menos 625 menos R. Aí daí o que a gente pode fazer? Multiplicar por menos 1 aqui, tanto no menos 625 como no menos R. Aí você vai anular esses dois aqui e os dois vão ficar positivos. Ou seja, a gente ainda pode dizer que R ao quadrado, só trocando esse lado de um lado para o outro, tá? Não muda nada também não. Isso vai ser igual a 625. Daí eu vou passar esse R para o outro lado, a gente vai descobrir aqui para finalizar. Esse R não, perdão, essa potência para o outro lado. Então vai ficar a raiz de 625. E essa raiz a gente conhece, que é a raiz, no caso. Quer dizer, a gente não exatamente, não quer dizer que vocês lembrem de cabeça, mas a gente trabalhou com ela hoje. Vai ser 25. Na real, a gente trabalhou na questão passada. Então, a gente descobre que o R vai ser, no caso, 25. O raio nessa questão era 25. Agora a gente começa com geometria espacial, já seria a outra parte do nosso conteúdo, que basicamente é o novo capítulo, tá? Aí eu vou fazer uma... Eu lembro daquele desafio da moeda. Moeda? Desafio? Aquele do início do ano que você passou pra gente. Foi. Vixe, eu lembro não. Que na fileira tinha que ter 4, mas... Ah, sim. Eu passei isso. Nossa, isso lembra muito os momentos legais que os alunos têm. O momento foi legal. Eu acertei, por isso que eu me lembro. Ah, eu lembrei, aí bota, porque tem que ter a noção espacial, porque a gente estava trabalhando no plano, a gente tem que ter uma noção espacial das coisas, porque a moeda fica em cima para formar as fileiras. Aí você vai ter duas retas com noção espacial. Da hora, mano. Quem foi o professor que passou isso aí? Deve ter sido um professor mó legal. Depois me passa aí o nome desse professor. Você não sabe que Bianca caiu? Sim, eu comecei a gravar assim que a Kira disse que ela caiu. Sim. Foi, galera. Foi. Bem, a gente... Também. Exatamente. Mas Júlia já avisou logo de antemão que o salário dela estava morrendo. Primeira coisa, a gente tem o ponto reto e plano. São agentes primitivos que a gente vai trabalhar. Então, até então, o GeoGebra, a gente trabalha com isso daí também. Tá? Geralmente com o plano cartesiano. Esse é o plano cartesiano, ele é infinito. Então, se você ficar dando um zoom aqui para sempre, ele vai continuar aumentando. Se você continuar dando zoom... Zoom não, zoom para frente e se você dá um zoom out, né? Que é o famoso zoom para trás, não faz sentido. E aqui pra gente o zoom é sempre para frente, aparentemente. Eu posso estar enganado também. Enfim, isso daqui é infinito, esse é o plano, geralmente, que a gente trabalha. E com ele a gente tem um ponto e a gente tem as retas. Pera, eu pedi retas, filha. Isso. Então a gente tem esses três elementos. Mas como a gente vai trabalhar com espaço, a gente vai ter um elemento a mais, que no caso seria, a gente trabalha com os pontos como sendo um elemento primário, ele não tem dimensão nenhuma, ou seja, o ponto ele não tem uma medida, você não pode medir um ponto. A gente tem as retas, e aí a gente consegue fazer os segmentos de reta, e assim a gente consegue medir. A gente tem os planos, que por incrível que pareça, a gente também consegue medir. E agora a gente vai ver o espaço. Porém, o GeoGebra, não sei por que acontece, eu não consigo mostrar o espaço muito bem. Não nesse GeoGebra. Porque, olha, parece que ele tá bonitinho, né? Tá massa aqui, mostrado no plano 3D. Mas olha o que acontece quando eu faço isso.
Aí por isso que eu não vou trabalhar com o 3D do GeoGebra, porque ele vira isso daí que vocês estão vendo. Mas se você bota um negócio desse, deixa girando aqui e fica olhando para sempre. Uau, que bacana. Nem parece que botou uma perplexo. Exatamente. Aí você deixa girando, aí você fica olhando. Tem aquele vídeo de hipnose estranho que o pessoal fica vendo no YouTube. Você fica aí, só olhando. Pra sempre. Nossa, rapaz, eu tô sentindo as cores depois desse. Já acabou, já acabou. Olhos abertos. Não, pera. Não sou o Pyong Lee, não. Tá, deixa eu apagar isso aqui. Então esses são os elementos básicos, mas a gente não vai trabalhar com 3D aqui. Obviamente, um plano ele tem duas dimensões, que a gente até pode verificar aqui com mais duas retas aqui, ó. Vocês conhecem como x e y, e de um plano cartesiano. Mas pode ser qualquer plano, com qualquer coisa. O plano no 3D, geralmente, ele é representado dessa forma. Porque como a gente vai ter vários desse tipo, a gente pode fazer, por exemplo, como o espaço ele é sempre... A gente pode... O espaço ele tem vários planos, ele vai ter infinitos planos. O espaço em si ele vai ser uma aglomeração de planos. Então a gente pode ter vários outros planos aqui além desse, tipo, eles paralelos ou se intersectando. Poderia até fazer aqui, que pena que o GeoGebra 3D não ajuda. Mas tudo bem. Aqui são os postulados de existência, que esses aqui, de fato, são os famosos axiomas. E basicamente a gente pode dizer o seguinte: existem infinitos pontos, infinitas retas, infinitos planos em um único espaço. Tá? Então, é só um espaço que existe, a gente não trabalha com mais de um espaço na matemática. Então, existe esse único espaço, e esse espaço pode ter diversas dimensões. Tá? Então, o espaço é único, mas dentro desse espaço a gente vai ter infinitos planos, como se a gente estivesse trabalhando numa reta com infinitos pontos. Tá? Imagine que você pega uma reta e bota infinitos pontos nela. Agora, para cada ponto, você consegue fazer um espaço perpendicular a essa reta. Pronto, você consegue, então, o espaço completo, quando você fizer isso. Daí a gente tem, no caso, por dois pontos distintos, determinam-se uma reta. Isso é meio óbvio, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, dois pontos qualquer, se a gente passar a gente consegue passar uma reta que encoste esses dois pontos. Mas, além disso, essa reta ela tem que ser única, tá? Então, por dois pontos distintos, determina uma única reta. É bem simples de se ver. Você consegue passar uma outra reta além dessa que passa por esses dois pontos? E pá, você pode até tentar. Ah, vou pegar uma reta aqui, ó. Ah, vou passar, vou passar. Como é que eu vou passar por outro lugar que não seja aqui? Aí essas duas retas vão ser a mesma. Então, assim, ao mesmo tempo que isso acontece, existem alguns postulados que dizem que por dois pontos passam infinitas retas. Mas isso daí é uma coisa um pouco mais complicada. Que aí a gente vai ter que fazer uma relação diferenciada. Aqui a gente tem o cubo. O cubo você já conhece. Só que tem duas coisas que a gente vai verificar sobre essas coisas, sobre o cubo, que vai ser a área e a área, no caso, a área do cubo, ela é diferente da área de um quadrado. A relação principal dela se mantém, mas ainda é um pouco diferente. E a gente agora também, nas figuras espaciais, a gente vai ter o volume, tá? Então, vocês já estudaram sobre isso daqui, volume, então eu só vou readicionar isso aqui para vocês relembrarem. Vamos dizer que a medida disso daqui é A, tá? Então, a medida é A, tanto da altura, quanto do comprimento, quanto da profundidade. Que, obviamente, como é um cubo, essas três medidas têm que ser igual. Então, igual não, né? Iguais. Então, o que é que a gente vai fazer? Área lateral vai ser... Quando a gente trabalhar com a área lateral de uma coisa, a gente vai esquecer a parte de cima e a parte de baixo, tá? A gente só vai ver os quatro lados, ou dependendo a quantidade que vai estar lateralmente.
tá? Então, a área lateral disso aqui vai ser o quê? Vai ser a soma de 4 áreas. Uma vez que um cubo ele vai ter, no caso, 5 faces, está certo. Cubo de 5 faces. Isso aí é bom. Como o cubo ele tem 6 faces, então se a gente for calcular, no caso, a área lateral, a gente vai estar calculando a área de 4 faces desse cubo, tá? E, obviamente, a área desse cubo é a área desse quadrado. A área, uma parte, né? De uma parte desse cubo é a área desse quadrado. E a área do quadrado é fácil de você saber. A área desse quadrado, que está aqui na frente, ele vai ser igual a base vezes a altura. Então, é A ao quadrado. Porém, a gente quer saber a área lateral. A área lateral vai ser essas 4 faces, ou seja, 4 quadrados. Então, a gente pode dizer que a área lateral ela vai ser 4, que seria as 4 faces, vezes A ao quadrado. E se a gente quiser a área total, aí a gente vai considerar todas as faces desse cubo. Então é a mesma coisa de pegar a área de um dos lados do cubo. Um dos lados não, né? Uma das faces, já que a gente está trabalhando com a figura espacial. E a gente vai contar 6 faces nesse cubo. Então vai ser 6 vezes A ao quadrado, que seria a área. Então a área total é isso daí. E o volume, que no caso é a capacidade do cubo de colocar coisas no interior dele, geralmente água. Isso vai ser o quê? Vai ser A vezes A vezes A. Base vezes a altura vezes a profundidade. Ou seja, A ao cubo. Que é uma das formas da gente falar, né? Quando a gente tá, em vez de a gente falar elevado a 3, a gente fala ao cubo. Isso daí já é uma referência à própria geometria espacial. Quando a gente está trabalhando com áreas, o quadrado, a gente vai geralmente colocar uma potência. Aí o pessoal se acostumou a colocar A ao quadrado. Então é por isso que a gente utiliza esse nome, A ao quadrado. E ao cubo é justamente porque o volume de um cubo é a terceira, elevado a 3. Tá? Só curiosidade. Diga. Eu não tô me sentindo muito bem, não. Tô meio enjoado, meu estômago tá doendo um pouco, eu tô com vontade de vomitar. Parece que você está em perfeitas condições de continuar a aula. Ok. Brincadeira. Vá lá. Lembre dessa parte aqui, ó, que é a pirâmide. Imagina, o professor chega aí e deixa a pessoa dentro da aula, tá ligado? Ai, desculpa ter que sair na meio da aula, eu realmente não tô muito bem, não. Acontece, acontece. Vá lá. A gente já tá finalizando também essa parte. Eu acho que eu paro quando, depois do passo a passo, já acaba. Obrigada. Bye, bye, se cuidem. Bem, povo, vamos então continuar aqui a partir das pirâmides. A gente tem o seguinte. Neste caso da pirâmide é um pouco diferente, tá? A área total ela vai ser dada por dois tipos de áreas diferentes. Que no caso é a L e a B. A L vai ser a área lateral e a B a área da base. A área lateral a gente já viu que é as partes laterais. E a área da base é a parte da base da pirâmide. Que nem sempre é um quadrado ou um triângulo. Ela pode ser um pentágono, pode ser um hexágono, pode ser qualquer coisa, tá? Então a gente tem que a área total é a área da base e a área lateral, tá? Vou até colocar aqui. A L vai ser igual a área lateral. E a B vai ser igual à área da base. Por exemplo. Nossa, minha voz já tá morrendo muito fácil hoje.
Então a gente tem isso daqui e a gente também tem o volume, além disso. Então o volume, ele tem, esse aqui é especial, tá? Os outros eram mais fáceis de você verificar, especialmente quando a gente está trabalhando com um cubo ou um paralelepípedo. Mas numa pirâmide, o volume ele vai ser um pouco diferente. Ele vai ser 1/3, no caso, vezes a área da base, ou seja, AB, vezes a altura desse objeto. Então aqui a gente tem mais coisas para se procurar, porque a altura aqui, olha, ou é dada ou você tem que fazer alguma relação muito complicada, porque você vai ter que pegar do centro da área da base até em cima para formar aqui 90 graus. Então aqui é um pouco mais complicado quando a gente está trabalhando com a pirâmide, ok? Mas geralmente a altura é dada na questão e você só precisa fazer o resto, geralmente. Ou ele dá alguma coisa que você consegue achar a altura. Então, olha, anotem, tirem um print disso aí, tá? Dessa parte aqui. Essa parte aqui, de verdade, é importante. Mas só lembrando, tem no livro também. Ok. Para finalizar essa parte, a gente tem o paralelepípedo ou o bloco retangular. Ele vai ter uma certa diferença para a sua área total. Uma vez que aqui tem 3 medidas diferentes, a gente vai ter que fazer algumas coisas. A área lateral, obviamente, a gente pegaria os lados laterais 2 a 2. Esse lado é igual a esse e o lado de trás é igual a esse lado da frente. Então vai ser a mesma coisa quando a gente quiser a área total. Então se a gente colocar aqui, eu vou colocar AT, tá? AT vai ser igual ao quê? A área total você vai pegar e fazer a área desse retângulo aqui, que no caso é A vezes C, só que você vai fazer isso 2 vezes, porque tem 2 retângulos, que é esse o que está atrás dele. Então vai ser 2 vezes A vezes C. Aqui nesse canto você também tem, ó. Aqui você tem um e aqui você vai ter outro atrás dele. Então, mais 2 vezes B vezes C. E por último a gente tem o de cima e o de baixo. Daí vai ser 2 também. Então vai ser 2 vezes, no caso aqui, ó, é A vezes B. E a gente tem o volume, que é mais fácil de calcular. Que o volume é só pegar o A, multiplicar por B e multiplicar por C. O volume é igual a A vezes B vezes C. Ops. O volume vai ser a multiplicação no caso, da comprimento, profundidade e altura, como sempre. Porque aí você consegue a capacidade toda. Isso aqui também tem no livro, mas tirem um print aí, depois verifiquem, copiem, tá? Ainda tem um tempinho no final da aula para vocês poderem fazer as anotações importantes. E por último, vamos ver os 3 passo a passo que o livro nos dá. Ele diz o seguinte: sendo 6 centímetros a aresta de um hexaedro regular, determine a área total e seu volume. Daí, o que seria um hexaedro regular? O hexaedro regular é basicamente um nome que você pode dar para um cubo. Então, novamente, a gente vai ter um cubo. Eu posso até fazer um aqui. Vai ser o cubo mais certinho do mundo, mas só para dizer que existe um aqui. Pronto. Então, as medidas dele é 6. Como é um hexaedro regular, ou seja, é tudo regularzinho, é tudo 6.
Então, ele pede para a gente achar a área total. A gente viu que a área total de um cubo, ele vai ser 6 vezes, porque ele tem 6 faces. E essa face vai ser, no caso, multiplicada em relação à área do quadrado desse quadrado aqui. Só que aqui também, como no caso o lado dele é 6, então a área vai ser 6 ao quadrado. Ou seja, isso vai ser 6 vezes 6 vezes 6, ou 6 ao cubo. E 6 ao cubo vai dar 216. E como ele pede o volume, aí o volume é mais fácil. O volume é igual a o comprimento vezes a profundidade, essa parte aqui, vezes a altura, que é a mesma coisa no caso da área total. Isso é igual a 216. Porém, a diferença é que aqui a gente está trabalhando com área e aqui a gente está trabalhando com volume. Quando a gente trabalha com área, a gente tem que colocar ao quadrado. Então, é centímetros quadrados, uma vez que o lado era 6 centímetros. E aqui a gente está trabalhando com volume. Então, tem que ser centímetros cúbicos. E a gente está trabalhando justamente com a coisa ao cubo. Então, essa é a grande diferença. Essa questão aqui, né? Tudo com 6 na vida. Só número legal. Só que não. Mas é basicamente isso. Como eu disse, não vai ter uma coisa tão grande, tão diferente. Vamos agora para a segunda questão, que nos diz o seguinte. Um bloco retangular tem medidas formando uma sequência numérica de números pares, cuja soma é 12. Ele pede para calcular a área total e o volume. Então, ele nos dá, no caso, uma coisa que a gente precisa saber. Logo de cara, é muito complicado você pensar numa sequência de números pares cuja soma é 12. Mas, na verdade, não é tanto assim. Porque, assim, como 12 é o valor máximo, a gente não pode ter números pares maiores do que 12. Então, a gente tem que ter números pares menores do que 12. Quais são os números pares menores do que 12? 8. Não, ainda tem o 10, né? Tem o 10 mais 8. Mais não precisa do mais, porque eu coloquei mais. Tem o 8, tem o 6, tem o 4 e tem o 2. Esses são os números pares. Então, alguma combinação de 3 números aqui tem que dar 12. Se a gente pega o 10, a gente não consegue. Porque o 10 mais o 2, ele já vai dar 12. Então, não dá. Porque a gente precisa de 3 números. Se a gente pegar o 8, com o 10 também não dá. Obviamente. Se não deu com 2, a gente não vai conseguir com nenhum outro. Então, a gente já pode cancelar o 10. Com o 8. 8 mais 2 dá 10. Se for pegar o próximo, que é o 4, vai dar 14. Então, também não dá. Como a gente pegou o mínimo e o máximo e não conseguiu, com o 8 também não. Por fim, a gente tem aqui o 2 mais 6 vai dar 8. E o 4 com 4 vai dar 12. Então, é 2, 4 e 6. Então, a gente achou essas três medidas aqui. Então, a medida desse bloco é 2, 4 e 6. Com isso daqui, a gente já consegue fazer a questão. Porque a gente viu que a área total, nesse caso, vai ser o quê? 2 vezes o 4 vezes o 6, mais 2 vezes o 2 vezes o 6, mais 2 vezes o 2 vezes o 4. Como se a gente estivesse fazendo uma combinação aí de todos os números. Quando a gente multiplicar cada número que tem aqui, a gente vai ter, neste caso aqui, 2 vezes 6 vai dar 12, 2 vezes 6 vai dar 12, vezes 4, 12 vezes 4, 48.
Aqui, 2 vezes 2, 4 vezes 6 vai dar 24. E por fim, 2 vezes 2, 4 vezes 4, 16. Então a gente tem esses três números aqui. Quando a gente somar eles, a gente consegue 88 como resultado final. Como a gente está trabalhando com área, vai ser 88 metros, já que a gente está trabalhando com a medição de metros quadrados. E o volume é o mais fácil de todos. É só você pegar e multiplicar 2 vezes 4 vezes 6. Que a gente já tem até aqui a multiplicação. Vai dar 48. Só que como a gente está trabalhando com volume, é em metros cúbicos. Certo? E por fim, a gente tem para calcular a área total e o volume de uma pirâmide quadrangular que tem aresta de base 3 centímetros, área lateral de 16 centímetros quadrados e altura de 9 centímetros. Basicamente, ele nos deu tudo que a gente precisava. E mais um pouco. E como é, no caso, uma pirâmide quadrangular, então a base dela tem que ser um quadrado, certo? Mas, olha, ele diz duas coisas aqui, não é um quadrado, exatamente. Ele vai ser mais como um, no caso, a base dele não é um quadrado perfeito. Ela pode ser um retângulo também, aí tem que tomar cuidado, tá? Só porque é quadrangular, não quer dizer que é um quadrado perfeito, não. Mas vamos verificar. Primeiro, a gente tem a área da base. De fato, a área da base é aqui, segundo o livro, tá? Porque, assim, eu tiraria essa dúvida, mas como o livro já disse que é, então é. O que é que eu posso dizer, né? Você deveria ser uma pirâmide quadrangular regular, mas tudo bem. Ou com a base regular. Então, como a base aqui é, no caso, a área da base, eu coloquei a área total. Vou colocar a B aqui. A área da base vai ser o quê? 3 vezes 3, porque é quadrangular, um quadrado mesmo, segundo o livro. Eu acho que faltou informação, mas tudo bem. Então, a área da base é 9 centímetros quadrados. A área lateral, que seria, se a gente for fazer aqui uma pirâmide, no caso meio que quadrangular, mas que isso não fique um quadrado embaixo, mas é algo próximo disso. A gente tem que agora pegar a área lateral, que é esses 4 triângulos que tem aqui. Então, como são, no caso, a área lateral seria isso daqui, mas ele já nos dá a área lateral de cara. Então, a gente não precisa calcular nada. Mas senão a gente ia precisar calcular. Ia fazer o quê? Ia pegar a área desse triângulo e multiplicar por 4, que seria para cada um desses daqui, tá? Mas ele já deu a área lateral, então a L é igual a 16 centímetros quadrados. Aí a gente descobre, então, por fim, a área total vai ser a soma dessas duas áreas. Então, AT é igual a 9 mais 16, ou seja, é igual a 25 centímetros quadrados. Por fim, a gente vai ter o volume, que é 1/3 vezes a área total, vezes a altura, que ele nos deu aqui, 9. Então, o volume disso daqui, a gente pode dividir aqui, ó, o 9 por 3. Isso vai dar igual a 25 vezes 3. E a gente descobre, por fim, que isso é igual a 75. Nesse caso, eu vou colocar aqui embaixo como 75 centímetros cúbicos. Uma vez que a gente está trabalhando com volume. Tá certo? E era isso que eu queria mostrar hoje para vocês. Na próxima aula a gente continua vendo os sólidos platônicos e a relação de Euler. E algumas coisinhas a mais. Então é isso.